Como funciona a convocação das cotas nos concursos públicos? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala aí, que é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo de volta. Para quem não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFR-RJ. A pergunta do vídeo de hoje é do Eduardo Cavalcante, e ele perguntou o seguinte, ó, tá aí na tela para você. Como funcionam as vagas para pessoas negras, Guidion? Tipo formas de chamar o candidato. Ou na parte de separação das vagas, por exemplo. Eu tô entre os 40 primeiros, mas eu sou o único negro. Eu vou ser reprovado por ter somente 30 vagas, sendo 5 para negros? Então, olha a preocupação do Eduardo aí. Tem 30 vagas no concurso, dessas 30 vagas tem 5 para negros. Ele está entre os 40 primeiros colocados e ele é o único negro por ali. Tem 30 vagas, 5 para negros. Ele está preocupado de não ser convocado. Vamos ver como que funciona a questão das cotas, quais são os percentuais de vagas destinados e, principalmente, o que eu quero responder nesse vídeo, né? Eu quero que seja o vídeo mais claro do YouTube para você sobre a ordem de convocação das cotas. Então, vem para minha tela. O que a gente tem que ter em mente primeiro é isso aqui, ó. A gente tem uma lei de cotas para negros, que é a Lei 12.990 de 2014. Essa lei não é nacional, ela é federal. A diferença é, uma lei nacional vale para estados e municípios e Distrito Federal também, e uma lei federal, ela vale só para a administração pública federal. Tá vendo aqui, ó? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, além da administração direta, claro. Da mesma forma, esse decreto 9.508 de 2018, que regulamenta aqui a reserva de vagas a pessoas com deficiência, né? Ele funciona para concursos públicos e processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. A gente deve ter algum norteador aí, seja uma lei complementar, seja uma lei que seja nacional e defina diretrizes ali para os estados, para os municípios seguirem, mas na prática a gente vê que as leis federais, elas funcionam para a administração pública federal, então não impede que os estados ou os municípios tenham sua própria legislação para definir ali a reserva de vagas para cota de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas hipossuficientes, né? Tem cota no estado do Rio, se eu não me engano, a pessoa que ganha até um salário mínimo e meio. Não tenho certeza se é isso, mas isso é meio aberto em relação ao estado e em relação ao município, e eles podem criar legislações nesse sentido. É importante que você saiba disso e que as leis federais que a gente tem falam o seguinte, volta para minha tela. A Lei 12.990, ela reserva aos negros 20% das vagas oferecidas. Olha a diferença em relação ao decreto que fala das pessoas com deficiência. Ele reserva aqui, ó, no mínimo 5% das vagas oferecidas. Então aqui eu já tiro uma dúvida que pode aparecer daqui a pouquinho quando eu te mostrar a lista e a ordem de convocação, que é a seguinte: às vezes no edital aparecem realmente 5% das vagas, mas nas convocações você vai visualizar mais do que 5%. Não tem problema, já que a lei e o decreto, né, fixam ali no mínimo 5%, mas pode ser acima disso. Já na cota para pessoas negras, o número cravado é de 20%. Então tem essa diferença aí. Vamos ver como é que funciona na prática isso daqui e se isso realmente está valendo, né? Então vamos lá, para exemplificar, peguei aqui alguns editais, né? Peguei editais que estão abertos e peguei concursos que já rolaram, um concurso só que já rolou na verdade, para te mostrar exatamente como que isso funciona. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o edital do Instituto Federal da Bahia, o IFBA. Espero que não seja IFIBA, me corrigiram aí que eu falei UFBA, né? Falaram, não, é o FIBA que fala IFBA, tá? Assistente à administração, temos 27 vagas, ampla concorrência, 3 para PCD, 10 para PPP, eu acho que seria pessoas pretas ou pardas, e 40 vagas no total. Vamos lá, agora tem um anexo aqui, que eu já localizei, que fala da ordem de convocação. Então essa ordem não é uma coisa assim, que um concurso vai fazer de um jeito e o outro vai fazer de outro. Todos os concursos vão convocar exatamente nessa ordem aqui. Então, para quem tem a mesma dúvida que o Eduardo, segue a lista aí na tela com a ordem de convocações. Ó, a gente tem primeira e segunda convocação da ampla concorrência, terceira convocação da cota para pessoas negras. A quarta convocação volta à ampla concorrência e a quinta é de pessoa com deficiência. De modo que temos aqui, ó, da primeira à 10ª posição, 2 pessoas negras, então 20% da forma que está previsto na cota, e da primeira à 20ª colocação,
uma pessoa com deficiência, o que também está condizente com a legislação pertinente, que é no mínimo 5% das vagas, 1 de 20, 5%, beleza? Então essa é a ordem. Você vê que o terceiro, o oitavo, o 13º e o 18º são pessoas negras. Então nesse caso do Eduardo, né, que ele está entre os 40 e é o único negro, ele não precisa se preocupar, ele vai ser convocado nesse concurso. Vamos olhar um outro concurso aqui agora, que é o FRN, e a gente tem um anexo aqui. Mesma forma, ó, terceiro lugar, candidato negro, né? CN. Oitavo lugar, candidato negro. 13º lugar, candidato negro. A gente vê aqui o quê? Mais pessoas com deficiência do que no IFBA. Compara comigo, ó. Aqui a gente só tem o 5, o 21, depois é só o 41. E olha aqui quantos a gente tem, ó. Quinto, o 10º, o 15º, o 20º. E também está de acordo com a legislação, porque é no mínimo 5%, né? Mas não só 5%. Então, se o edital fixou mais vagas do que aqueles 5%, ou se quiser convocar mais, não tem problema, desde que esteja ali nos seus anexos e que os candidatos que estão se inscrevendo nesse concurso já tenham ciência disso no ato da inscrição. Beleza? Agora vamos ver na prática. Esse daqui é o edital de homologação do concurso da UFRJ, que a gente teve vários aprovados aí que utilizaram o meu material. Fiquei muito feliz com isso, né? Recebi vários feedbacks lá nos destaques do Instagram, você vê isso. Inclusive, se você ainda não me segue no Insta, corre lá, tem várias dicas. Você vai ter uma relação direta, poder mandar aquelas dúvidas ali no inbox. Olha só, a gente teve na UFRJ a seguinte situação, primeiro e segundo foram ampla concorrência. O terceiro, ó, aqui já é o candidato negro, né, na cota de negro, e ficou em primeiro lugar da cota, tá vendo? A classificação na ampla seria a posição 72. Quando vai classificação na cota, primeiro lugar. Ou seja, no exemplo do Eduardo, ele era o único negro entre os 40. Aqui era o único negro entre os 80, né? E aí ele ficou na primeira posição da cota. O quinto lugar, que é a pessoa que é o primeiro lugar da pessoa com deficiência, na ampla concorrência estava na posição 565. No resultado final, quando a gente vê na ordem aqui, ó, a gente só vai visualizar as posições em ampla concorrência. E aqui a gente tem se é cota para pessoa negra ou PCD, tá vendo aqui, ó? Então, esse edital de homologação aqui tira a dúvida 100%, né? Além do que já mostrei ali que está previsto nos editais. Isso daqui é como funciona na prática. Essa vai ser a ordem de convocação dessas pessoas e com isso eu espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas aí. Pode ter surgido mais uma dúvida. E se o candidato negro ficar em primeiro lugar? E se o candidato pessoa com deficiência ficar em primeiro lugar? O que acontece? Essa pessoa é chamada pela ampla e quando chegar na vaga de cota, vai chamar o segundo da cota. É isso que eu tenho visto acontecer. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até a próxima. Partiu!